atos organizados pelo MTST, que relembram os 10 anos da desocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos. Depois de uma ação violenta e desproporcional, inclusive da Polícia de São Paulo, 1.600 famílias ficaram desabrigadas e foram retiradas, né, desse terreno. O assunto volta a ser discutido justamente quando o ex-presidente Lula cogita uma aliança com o Geraldo Alckmin. Há uma crítica em relação justamente a essa aliança de parte da esquerda brasileira. Ontem conversávamos aqui com o Ivan Valente e ele citou justamente o caso de Pinheirinho, né? E por isso esse final de semana a gente tem essa manifestação que alguns estão enxergando também como um ato de protesto contra essa aliança. Bom, mas a gente quer entender melhor isso com o nosso convidado de hoje aqui do nosso programa. Participa conosco o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, e quem me acompanha nessa entrevista também é Thales Faria, que já está ao vivo aqui. Olá, Boulos. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente no All News. Olá, Thales. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Boulos. Tudo bem? Vamos lá, Boulos. Algumas pessoas estão falando que esse ato justamente marca uma posição de parte da esquerda que é contrária à aliança de Alckmin e Lula, ou seja, de Alckmin ser o vice de Lula. É isso mesmo, Boulos? Marca sim, Fabiola. Agora, antes de tudo, marca a memória daquela atrocidade que foi o despejo do Pinheirinho em São José dos Campos. Eu estava lá e vi de perto o sofrimento daquelas famílias, criança desmaiando por bomba de gás, um idoso, inclusive, o senhor Ivo Teles, que acabou, em decorrência das agressões que sofreu no despejo, indo para o hospital, passou mal, teve um ataque cardíaco, acabou falecendo. Teve casos, inclusive, de abuso sexual por policiais da rota, posteriormente denunciados no Ministério Público durante a desocupação. Aquelas famílias ficaram desalojadas, pessoas que moravam num terreno, que, vamos lembrar, era um terreno do Naginarras, especulador fraudulento, foi condenado por fazer esquema na Bolsa de Valores, e que a decisão de despejo, ela foi diretamente tomada pelo governador do estado. É bom a gente lembrar que as pessoas sabem que reintegração de posse, o despejo é uma ordem judicial, mas naquele caso em particular do Pinheirinho, havia o que se chama de conflito de competências na justiça. Você tinha uma decisão da Justiça Estadual pela reintegração de posse e você tinha uma decisão da Justiça Federal suspendendo a reintegração de posse. Quem tomou a decisão de autorizar a ação foi o Geraldo Alckmin, governador do estado, é responsável direto por essas cenas que a gente está vendo aí de um massacre que aconteceu, um verdadeiro massacre no despejo do Pinheirinho. Então, antes de tudo, esses atos, hoje vai acontecer na ocupação Nova Canudos, do MTST aqui em São Paulo, amanhã lá em São José dos Campos, com o lançamento de um documentário sobre o Pinheirinho, e depois um ato também no próprio terreno, em frente ao terreno que está vazio, abandonado até hoje, trazem essa memória, mas, ao mesmo tempo, também relembram quem foi Geraldo Alckmin no governo do estado. Nas 3 vezes que teve à frente do governo, não só o despejo do Pinheirinho, que já seria o suficiente para colocá-lo no seu lugar político, mas também foi quem tentou fechar escolas, foi quem destratou professores e servidores públicos. Eu dei aula em escola estadual durante o governo do Alckmin, era um absurdo, né? A forma como os professores eram tratados, faltava tudo nas escolas, giz, papel higiênico, o que você possa imaginar, e segue assim até hoje nos desgovernos do PSDB. Então, esses atos também vão ajudar a lembrar para a sociedade quem é Geraldo Alckmin.